Olá, queridos, muy buenos dias a todos ustedes. Já estamos acá preparados para o mensaje de hoje, o seminário virtual. Meu amigo e minha amiga, mis queridos, há uma necessidade de que uno conozca a palavra de Deus. E isto porque primeiro Jesus dijo que a palavra libera. Não é a oração que libera a pessoa. A oração é uma parte da liberação. Lo que libera a pessoa verdadeiramente é a palavra. Óbvio, a palavra escuchada e obedecida. Se você vai escuchar também e não obedece, então não resulta. ¿Me entende? Você deve, por exemplo, você quer um conselho de uma pessoa. A partir do momento que você pediu o conselho, é necessário que você também haga sua parte. Escute e haga caso a lo que a pessoa está dizendo. Aí sim te resulta bem. Lo mesmo é a palavra. Pero bem, nós outros estuvimos falando la semana passada, el último dia, el viernes, e hablávamos de que Pedro, se recuerda, estava encarcelado, a igreja orou, Pedro se apareceu um anjo, livrou a Pedro, enfim. E Pedro foi anunciar a palavra de Deus. Muito bem, hoje nós outros vamos dizer-lhe lo que Pedro, lo que Bernabé, lo que os discípulos encontraram en el camino. Hoje vamos falar um pouquinho a ustedes sobre falso profeta, el pastor que é um mago, el pastor que é um falso profeta. Não quero que você tome com isso como se for uma crítica, por el amor de Deus. Eu não quero que suene como crítica. Eu quero que sim, que suene como um aprendizado. Queridos, é difícil para mim. Eu não posso quedar-me parado, vendo você sendo enganado. Então, eu tenho que falar-lhes. E às vezes vou tocar tema que é um pouco polêmico. Ok? Mas você vai entender com a leitura da Bíblia. Ok? Nós outros decimos que na semana hasta el viernes que Pedro salió a enviar a palavra e nos detuvimos no versículo 4 e hoje vamos a ler Hechos de los Apóstoles capítulo 13 versículos 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ler um pouquinho mais. Vamos a ler um pouquinho mais. Muito bem, queridos, sabemos que salió allí Pedro a anunciar a palavra de Deus. Correto? Versículo 5 disse assim: depois de chegar a Salamina, anunciavam a palavra de Deus em las sinagogas de los judíos. Também tinha, muita atenção, também tinha a Juan como ajudante. Então, vocês vejam bem, já não era só o Pedro e Bernabé e os outros. Allí já se agrupou outro, já se acercou outro discípulo, Juan. Ok? Versículo 6. Habiendo atravessado toda a isla, hasta Pafos, acharam a um mago. Atenção para esse nome. Acharam a um mago, falso profeta, judío, chamado Bar Jesus. Observa bem.
Observa lo que os homens de Deus encontraram por el caminho. Encontraram a um mago. Mago se proviene de magia. Se proviene também a palavra mago em algumas interpretações, quer dizer inteligente, sábio. Então encontraram a um mago, só que esse não era inteligente não. Este era um falso profeta, a Bíblia declara aí. Há um mago, falso profeta, judio, chamado Bar Jesus. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, um homem prudente. Este, mandando chamar a Bernabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Observa bem, este homem desejava crescer espiritualmente. Ele desejava escuchar a palavra de Deus. Observa que hace el mago. Qual é a diferença de um falso profeta, um falso pastor para um verdadeiro pastor? Pero, versículo 8, pero el mago, ele más, pues assim se traduz su nombre, les resistia, intentando apartar al procônsul de la fé. Aí está. Aí está. El pastor, ele busca que a pessoa se acerque à la fé e não abandone a fé. Porque é como eu sempre digo, a fé camina lado a lado ao amor. Eu não posso ensinar amor solamente, porque senão sua vida já se cai, porque hace falta a fé. Pero bueno, não é sobre isso que quero falar. O que quero mostrar-lhes a vocês é que aquele homem queria escutar a palavra de Deus, mas aquele falso profeta quitava aquele homem de cerca de los hombres de Deus, que era Pedro, Juan, Bernabé e por aí sigue, Saulo, que já estava com eles. Então, o que fazia o falso profeta? Ele queria impedir que as pessoas falassem com Pedro, Saulo, Bernabé, Juan, porque sabia aquele mago que Pedro traía a verdade em sua boca. E sabia lo que ele estava fazendo de malo, el mago. Muito bem, observa bem, versículo 9. Aquele homem, versículo 8, queria apartar al pueblo de la fé, de estar cerca de Saulo, de los hombres de Deus. Versículo 9. Então Saulo, que também é Pablo, lleno del Espírito Santo, fijou os olhos en él e dijo: ó tu, lleno de todo engano e de toda malícia, hijo del diablo, enemigo de toda justiça, não cessarás de pervertir los caminos rectos del Senhor?
Es decir, Saulo, mirando al falso profeta, le dijo a ele la verdad. Le dijo la verdad. Le dijo, não, venga cá. Venga cá. Tu está agindo de engano, agindo de malícia. Está enganando al pueblo, haciendo-se passar por algo que não és. Inimigo de toda justiça. E aí, Pablo le hace uma pergunta, versículo 10, léalo aí em sua Bíblia. Não cessarás de pervertir los caminos rectos del Senhor? O que significa essa expressão? Pervertir los caminos rectos del Senhor. É a pessoa que cambia a Bíblia, cambia o mensagem de la Bíblia. La Bíblia traz um mensagem, a pessoa quer poner outro, a sua maneira. Onde eu vou explicar desta maneira, para que a gente entenda. Não há que explicar de nenhuma maneira. A Bíblia se lhe explica como a Bíblia é. Não se lhe explica a Bíblia de outra maneira. A Bíblia já tem que ser explicada tal como já é. Meu amigo, a palavra de Deus diz que é anátema, qualquer pessoa que agrega ou que quita uma coma de la palavra de Deus. Nós outros não fomos levantados para ser pastor, não fomos levantados para cambiar a Bíblia, e sim para viver a Bíblia, assim como a Bíblia é. E este é o problema grande, que em meio de pastores se levanta magos. Que é o mago? É aquele que quer fazer magia com a palavra de Deus. O mago é aquele que quer agradar a todos. O mago é aquele que não quer cair mal a nadie. Não, meu amigo, não se trata disso. A palavra de Deus já deve ser anunciada. A vezes cairá bem a las pessoas, a vezes não cairá bem, pero bueno, é a palavra de Deus. Com todo respeito, com todo carinho, com toda dignidade, eu tenho que anunciar a palavra. Anunciar a palavra como a palavra é. Não anunciar a palavra como eu quero que a palavra seja ou fuera anunciada. Muito bem, meus amigos, para terminarmos o versículo 11, observa os pastores magos, os falsos pastores, aqueles que querem predicar a sua maneira. Versículo 11, disse: e agora, e aqui, a mano do Senhor está contra ti, quedarás ciego por um tempo sem ver o sol. De repente cayeron sobre ele niebla e tinieblas, e andando a tientas, buscava quem lhe conduzisse de la mano. Você vê, meu amigo e minha amiga, um pastor, é decir, um mago que não anunciava a palavra de Deus como deveria, ele se puso ciego. É verdade, se puso ciego. E a palavra lo disse que um ciego não pode guiar outro cego. Então, queridos amigos, o que quero mostrar com esse mensagem é solamente uma coisa: cuidado com aquele que você tem como pastor. Cuidado. Eu também sou um pastor, sou um obispo, sou um servo, sou um pastor. E eu também digo à gente de minha igreja: põe os olhos em mim e cuidado com quem te anuncia a palavra. Eu me incluo também. A palavra tem que ser anunciada limpiamente,
A que le guste la persona, no le guste, tiene que ser anunciado la palabra. Limpiamente, com respeito, com dignidade, mas sempre tem que anunciar la verdade. Ok? La verdade mora, habita em los lábios de los verdadeiros profetas. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Espero que haya sido de gran bendição este mensaje. Deus me los cuide a todos. Bendiciones. Que el Espírito Santo me los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús.